especial, meu agradecimento ao Centro Loyola por essa parceria, né, que a gente tem. E quando eu digo aqui, gente, não somente comigo, né? Já tive a oportunidade, a graça de participar de alguns eventos organizados pelo Centro Loyola, mas o Centro Loyola se apresenta do Rio de Janeiro, se apresenta também como um grande parceiro do nosso Departamento de Teologia da PUC do Rio, né? Sempre que é possível, a gente está realizando juntos cursos, palestras, atividades. Então, eu queria registrar aqui o meu agradecimento por mais essa oportunidade, essa noite que a gente tem para fazer mais uma formação. Eu queria agradecer também a vocês, né? Eu estou olhando aqui no nosso número de participantes, nós somos 70, nesse momento, 73 pessoas, né? Eu acredito que outras vão ainda se unir, né? Estão chegando aí. Então, agradecer a vocês pela disponibilidade, pela vontade em participar desse momento de formação. Eu vi, né, à medida que vocês estavam aí escrevendo no chat, que nós temos pessoas da cidade do Rio de Janeiro, aonde, né, nós estamos, mas temos também pessoas que estão aqui no estado do Rio de Janeiro, vi São Gonçalo, vi Niterói, mas estou vendo também pessoas de outros lugares, vi Goiás, vi Minas Gerais, se eu não me engano, Brasília. Então, sejamos todos muito bem-vindos, bem-vindas a essa noite, que, né, são as vantagens da pandemia, né? Na normalidade, né, ou aquilo que a gente chamou de normalidade, esse encontro seria um encontro presencial, né? Portanto, a gente não teria a oportunidade de termos também outras pessoas que são aqui muito bem-vindas de outros lugares da nossa nação. A Mônica falou até que, às vezes, participam até pessoas de fora do Brasil. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como foi mencionado, inicialmente, esse evento ele estava sendo assim pensado para a gente fazer em 2019. Aí, em 2019, a gente não conseguiu realizá-lo. E aí começamos a sonhá-lo para realizá-lo em 2020. E, inicialmente, ele iria fazer parte da iniciativa muito interessante que o Centro Loyola tem, que é aquela justamente de unir, né, o saber com os sabores, né? Assim, inclusive, o evento ele se chama, né? E aí a gente ia ter um saber e sabores no mês de junho, a ideia era essa, onde a gente ia falar um pouco sobre os festejos juninos, os santos, né, que estão vinculados a esses festejos, e a gente ia ter também, né, uma oportunidade de saborear os quitutes, as guloseimas juninas, né? Se alguém, por acaso, preparou uma canjica, uma paçoquinha, enfim, e conseguir colocar no chat, a gente fica muito agradecido de poder, então, não só ter a parte dos saberes, mas poder ter a parte também dos sabores, né? Essa eu vou ficar, nesse primeiro momento, devendo a vocês. Então, eu preparei, para nos ajudar justamente nesse percurso que a gente vai fazer, eu preparei aqui um conjunto de slides, tá? Que podem, acho que, nos ajudar um pouco a aprofundar o tema, nortear um pouco também a nossa conversa, né? Então, a proposta, estou abrindo um pouquinho aqui a nossa tela, acho que agora vocês conseguem vê-la, né, de forma ampliada, o máximo possível. A nossa proposta é justamente aquela de conversarmos sobre os santos juninos, tradições populares e evangelização. Então, a gente não vai só focar na questão justamente
dos santos, né? Não vai fazer uma narrativa sobre a vida desses santos, não é esse o objetivo, mas o objetivo, sim, é a gente tentar identificar, primeiro, como é que esse conjunto justamente de iniciativas, de tradições populares, ela foi se desenvolvendo até chegar à nossa realidade, a realidade brasileira, e como é que ela também suscita questões que possam nos interessar, né, do ponto de vista das ações pastorais, aquilo que a gente aqui está chamando, então, evangelização. Então, essa é uma breve, né, panorâmica do que a gente queria propor nessa noite de estudos. Então, eu quero começar justamente falando, né, sobre os festejos juninos, né, que marca, né, esse período, esse mês no qual nós nos encontramos, que é o mês de junho, mas, curiosamente, também no Brasil a gente vem verificando que, de festejos juninos, eles estão se transformando em julinos, né? Agostinos, né? Então eles vão invadindo, às vezes, mais do que um mês, o mês de junho, às vezes eles envolvem também todo o mês de julho, o mês de agosto, enfim. Mas a origem deles, desses festejos, remete ao mês de junho, né? E, em especial, essa referência ao mês de junho, inicialmente, ela tem uma relação com a festa desses, ou melhor, não desses três santos, como nós vamos ver, mas para sermos mais corretos, três festas litúrgicas, né? É mais correto dizer assim, porque uma delas vai ter mais do que a presença de mais do que um santo. Então, no calendário católico romano, que dita, portanto, a celebração desses festejos, nós teremos, então, três celebrações litúrgicas. A primeira delas, né, já aconteceu nesse ano, no dia 13 de junho, a festa de Santo Antônio, que abre, assim, né, oficialmente, os festejos juninos, a festa de São João Batista, que é amanhã, nós já nos encontramos na véspera, né, dessa festa, inclusive, né, atenção, a festa de São João Batista em seu nascimento. Depois, em agosto, o calendário católico romano vai nos propor uma outra festa, onde no centro está novamente João Batista. Mas aí será a festa do martírio de São João Batista. No mês de junho, nós celebramos a festa da Natividade de São João Batista. E esse aspecto, justamente, da Natividade, ele é um aspecto muito importante. Guardemos ele, porque daqui a pouco ele vai retornar no prosseguimento da nossa conversa. E, por fim, aquela que seria a última festa desse conjunto junino, de festejos juninos, a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, né? Os príncipes dos apóstolos, assim chamados. Inicialmente, essa festa de Pedro e Paulo, no nosso calendário, ela tem como data o dia 29 de junho, tá? Porém, como ela é uma solenidade e devido à sua importância, no Brasil, nós recebemos, né, a autorização de celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, no domingo sucessivo ao dia 29, quando o dia 29, é óbvio, não cai no domingo. Então, ela se tornou, eu ponho aqui entre aspas, uma festa móvel. E justamente por causa desse caráter móvel, muitas vezes ela não é celebrada em junho, mas ela acaba sendo celebrada no mês já de julho,
como é o caso, por exemplo, desse ano de 2021. O dia 4 de julho é o domingo sucessivo ao 29, o dia 29 não é domingo, deixa eu aqui tirar uma colinha até aqui na minha... o dia 29 é uma terça-feira, e aí, no domingo seguinte a essa terça-feira, celebraremos, nesse ano de 2021, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Talvez, né, por causa do papel que o apóstolo Pedro, a devoção a Pedro, tem em Portugal, a gente vai falar também sobre isso, essa tradição chegou no Brasil como justamente uma tradição que vai afirmar que nesse dia 29 de junho é a festa de São Pedro, né? O Paulo, coitadinho do apóstolo Paulo, ele foi colocado à margem, ele foi retirado desse contexto justamente das celebrações dos festejos juninos. E aí, na linguagem popular, quando a gente vai falar, né, sobre quais são os santos, né, juninos, a gente imediatamente, então, dirá Antônio, João e Pedro. E, inclusive, isso está documentado, né, a relação desses festejos juninos com esses três santos, isso, inclusive, está documentado, por exemplo, no cancioneiro, né, desse período. Né? Várias canções que são, inclusive, executadas, que remetem justamente à dança das quadrilhas, né? As danças, os festejos juninos, os arraiais, etc., etc., vários dessas canções, as letras dessas músicas, fazem referência aos três santos e não aos quatro santos. Então, nesse sentido, há uma diferença entre os quatro santos que são celebrados pelo calendário católico romano, pela liturgia romana, e os três santos, Antônio, João e Pedro, que são celebrados dentro do contexto justamente das, né, iniciativas, das celebrações populares juninas. Para entendermos, né, essa tradição, né, antes de, portanto, falarmos especificamente do Brasil, Portugal, tá? Rio de Janeiro, né? Nordeste brasileiro, enfim, antes de falarmos sobre essas expressões nossas, né? Nacionais, seria muito importante a gente dar um passo, 2, 3, 4 passos atrás e, na verdade, reconhecermos que a base, a raiz, tá? A gênese dos festejos juninos, a gente vai encontrar numa antiga tradição festiva, tá? Que era, na verdade, já antes do cristianismo, em alguns casos, antes da fé cristã se institucionalizar, se propor no espaço europeu, essa antiga tradição, inclusive, ela já era vivida por muitos povos. E em alguns desses povos, inclusive, ela foi ganhando sempre, cada vez mais, contornos, aspectos religiosos. O que acontece é que essa antiga tradição já consolidada, ela entra em contato na Idade Média, ou melhor, a fé cristã na Idade Média entra em contato com essas antigas tradições. E a partir justamente dessa inter-relação entre essa antiga tradição festiva e a fé cristã, é que vão, aos poucos, sendo delineados os principais traços, as principais características que nós, inclusive,
identificamos como características, como traços presentes nos festejos juninos, tal como eles são vividos, tal como eles são celebrados, sentidos aqui no Brasil. Então, dentro, né, dessa, portanto, caminhada histórica que a gente está fazendo, eu queria convidar vocês para visitarmos, né, conversarmos um pouquinho sobre essas expressões religiosas presentes em muitos povos antigos e que eram expressões religiosas que tinham uma relação com os elementos da natureza e, de maneira especial, um fenômeno, um elemento da natureza, que eram justamente os solstícios, no caso, o de verão. Embora a gente vá reconhecer também que existe uma série de outras celebrações que entraram para dentro do nosso calendário católico romano, que tenham também relação com outro solstício, que é o solstício de inverno. Antes, porém, de avançarmos nessa reflexão, eu queria, para eventualmente alguém que não lembra bem, tá? Queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o solstício, né? Ou os solstícios, né? Do plural, de verão e de inverno. Então, solstício, né, é uma palavra que vem da junção de duas palavras do latim, sol e sistere. E quando a gente, então, vai à etimologia, né, o sentido literal dessa palavra, solstício, a gente vai ver que o seu significado é o sol que não se mexe. Né? Literalmente, isso seria o solstício. E essa expressão, essa palavra, solstício, ela começa a ser usada para expressar, para designar o fenômeno da natureza que marca o início do verão ou o início do inverno. Por isso, solstício do verão é onde nós teremos o dia mais longo de um ciclo, das 4 estações. O solstício de inverno é onde nós teremos a noite mais longa. O sol, portanto, ele se põe, nasce e se põe de forma mais veloz. A noite mais longa, esse seria o solstício de inverno. Salvo engano, nós, na última segunda-feira, posso estar enganado, vivemos justamente aqui no Brasil a experiência do solstício. Nós estamos na semana do solstício, no nosso caso, o solstício de inverno. Isto é, o dia, segunda-feira, foi o dia que nós tivemos a noite mais longa do ano. Né? Posso estar enganado, foi a segunda-feira. Portanto, o solstício ele ocorre 2 vezes por ano, nesse ciclo das 4 estações. Né? E, né, durante esse fenômeno, durante os solstícios, o Sol permanece ao máximo na linha do Equador e ele faz justamente com que os 2 hemisférios, sul e norte, eles sejam afetados. Né? Por quê? A luz solar reflete-se com maior intensidade em um dos hemisférios. Ou, né, quando ela reflete com maior intensidade, como é o nosso caso agora, no hemisfério norte, nós estamos no inverno no hemisfério sul, que é o nosso caso. Começamos, né, no último dia 21, o inverno aqui no Brasil, isto é, no hemisfério sul, e vice-versa. Né? Quando a luz ela
ela reflete com maior intensidade no hemisfério sul, o hemisfério norte viverá a experiência justamente do solstício. Então, quando num hemisfério está acontecendo o solstício de verão, no outro hemisfério está acontecendo o solstício de inverno. E aí, né, é esse fenômeno quem marca, né, por isso, sempre o início do inverno, o início do verão, eles vêm acompanhados por esse fenômeno, né? Então, às vezes, a diferença de um dia, algumas horas, enfim, mas o fenômeno ele está sempre ali próximo do início dessas duas estações, inverno e verão. Ainda avançando, porque isso é importante, tá? No hemisfério norte, o solstício de verão era ocasião para esses povos antigos, tá? Então, nós temos relatos, por exemplo, dos romanos, né? Tradições ligadas aos romanos, nós temos relatos vinculados a povos germânicos, né? As culturas nórdicas, que viviam justamente essa experiência de, durante o solstício de verão, no hemisfério norte, aqui nós estaríamos no inverno, era, né, prática religiosa daquele tempo, né, do período pré-cristão e de início do cristianismo, era prática, era comum que esses povos fizessem uma série de ações para homenagear suas divindades, né? Então, eles tinham seu pânteo, isto é, tinham suas crenças em diversas divindades, muitas dessas divindades diretamente ligadas aos fenômenos da natureza, a objetos, né, que remetem justamente à natureza, e, por essa razão, havia, no solstício de verão, a homenagem a essas divindades. De maneira especial, isso é interessante, de maneira especial, a homenagem às divindades que estavam vinculadas ao tema da fertilidade humana. Guardem isso de maneira especial no caso da história de João Batista. Por isso a festa da Natividade, né? Nós estamos, por exemplo, agora, né, no dia 23, isso é inclusive interessante, no dia 23, para nós cristãos católicos, nós celebramos justamente a festa litúrgica dos pais de João Batista, Zacarias e Isabel ou Elizabeth, né? É a variação do mesmo nome. Nós, em geral, chamamos de Isabel. E que é uma história, né? A história do nascimento de João Batista é a história justamente de quê? De um casal infértil, né? De um casal que tem, né, uma prece contínua apresentada a Deus, e nessa prece contínua apresentada a Deus, né, os anos se passaram e ela só se intensifica, essa oração, essa prece, na direção justamente de que Deus possa conceder a eles o fruto da bênção, o sinal da bênção, isto é, um filho, né? Essa é a história da natividade de João Batista. E, portanto, chama a atenção de vocês o ponto de contato muito interessante entre, né, aquilo que inicialmente era celebrado, era vivido por esses povos, que era o louvor a Deus, às divindades, aos deuses, tá? Principalmente aqueles vinculados à fertilidade humana e também, né, por consequência, o louvor às divindades vinculadas à fertilidade
a frutuosidade dos demais seres criados. E dentro desse ambiente, então, de celebração da frutuosidade, o costume também de trazer os primeiros frutos da terra, né? Porque a terra é entendida também por meio de suas árvores, por meio de suas plantas, como uma mãe, né? Que traz à luz a vida, né? E por essa razão mesmo, essa grande celebração, essa grande festa da fertilidade humana, da fertilidade da natureza. À medida que, né, logo no início da experiência cristã, que passa a ser reconhecida como religião oficial do Império Romano, né? Então, nós temos aproximadamente os 4 primeiros séculos do cristianismo, que são vividos como experiências, né, de anonimato, de escondimento, né, aquilo que a gente chama uma fé vivida na catacumba, até que nós entramos no 4º século. No 4º século, no final dele, a fé cristã é assumida como religião oficial do Estado, né, do Império Romano. E isso vai gradualmente dando início àquilo que nós vamos chamar, então, de Idade Média. Nesse processo justamente medieval, né, de consolidação da fé cristã, o que acontece? O Império Romano ele vai perdendo sua força, ele vai perdendo, inclusive, a sua capacidade, né, de presença em outros espaços, né, que não sejam aqueles ali da Roma antiga. Mas o cristianismo não. O cristianismo ele vai avançando. E nesse processo justamente de avanço, ele deixa de dialogar com a cultura, as tradições romanas e começa a dialogar com uma série de culturas, de tradições de outros povos, de outras naturezas. Então, a Idade Média ela vai ser marcada por essa interessante obra de evangelização, que nós vamos chamar de inculturação, que não se reduz, atenção, ao diálogo entre fé cristã, cultura judaica, cultura grega e cultura romana. Mas a fé cristã começa a dialogar também com outras tradições culturais. E nesse diálogo, atenção, o que acontece? Nesse diálogo, acontece justamente que a fé cristã ela começa a entrar gradualmente em contato com essas culturas religiosas, com essas tradições religiosas que homenageavam divindades no período justamente do solstício de verão e no período do solstício de inverno também. Então, se dá, né, uma importante obra de enculturação, né, aonde os cristãos e cristãs daquele tempo, ali, início, entrada do período medieval, eles entendem justamente que é importante valorizar a força popular religiosa que tais celebrações têm. Então, eles percebem que estas manifestações populares, religiosas, vinculadas ao solstício de verão e ao solstício de inverno, elas, mais do que negadas, mais do que criticadas, elas podem e devem ser, né, tomadas, tá, abraçadas pelo cristianismo. E aí inicia-se um diálogo e que vai ter a sua tradução na marcação
de duas festas muito importantes no calendário ocidental, no calendário cristão, tá, medieval. E que festas são essas? Para o solstício de verão, aqui, perdão, tem um errozinho de grafia, tá? Está invertido, o S está no lugar errado. Para o solstício de verão, a festa da Natividade de João Batista, 24 de junho, amanhã. Para o solstício de inverno, olha que interessante, a festa da Natividade de Jesus, isto é, o Natal, 25 de dezembro. Então, não se trata de reconhecer, isso é interessante, que o dia 25 de dezembro é o dia do nascimento de Jesus. E o dia 24 de junho é o dia do nascimento de João Batista. Mas, na verdade, são duas festas para nós importantes sobre o evento natividade. O nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista, né? O solstício, portanto, de inverno no hemisfério norte torna-se ocasião para os cristãos celebrarem o sol que não conhece ocaso, Jesus, tá? E no solstício de verão no hemisfério norte, 24 de junho, ocasião para celebrar esse outro grande nascimento, que é o nascimento de João Batista. Então, essa obra interessante de vinculação, de relação entre uma tradição popular religiosa precedente à chegada da fé cristã, e como a fé cristã, quando estabelece diálogo com esses grupos religiosos, né, faz justamente esse processo bonito de, né, não negar a homenagem, né, a vida, a festa da vida, a festa justamente da vitória, né, do viver sobre o morrer, mas, né, como fazer isso como cristãos, né? E aí, para fazer isso como cristãos, a gente então pega os dois temas, os dois eventos do nascimento, é importantíssimo para os cristãos, documentados pelo Novo Testamento, a saber, o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. Assim, portanto, o nosso calendário litúrgico, em seu ciclo, né, de celebrações, né, que estão vinculadas ao Natal, está ligado, tá, a esses dois fenômenos, o do solstício de inverno e o do solstício de verão. Por quê? Porque, de fato, a gente vai perceber, né? Vocês façam, por exemplo, a conta, quer dizer, que junho corresponde, né, a aquela diferença etária entre João, que nasce primeiro, que é concebido primeiro, e Jesus, que é descrito pelo Evangelho de Lucas como aquele que é concebido depois, 6 meses depois. Então, essa relação, ela dá base a esse ciclo de celebrações que a gente vai reconhecer como ciclo de celebrações vinculadas à festa do Natal. Nascimento de João Batista, tá? Nascimento de Jesus. Ok? Então, isso eu queria destacar aqui como um elemento interessante que a gente precisa reconhecer como uma primeira obra evangelizadora da nossa comunidade de fé, a Igreja Católica. Surgem assim, portanto, né, ali no
na primeira fase, né, aproximadamente ali, já no nono, 10º século, essas experiências já estão bastante consolidadas na tradição católica, surgem, assim, aquilo que eu vou chamar dessa maneira, as festas joaninas, isto é, as diversas manifestações vividas agora pelo cristianismo medieval e que, né, fazem honra, que prestam culto a Deus pela natividade de João Batista. Então, é isso que eu estou chamando de festas joaninas e não ainda de festas juninas. Eu vou fazer uma diferenciação aqui entre festas joaninas e festas juninas. Então, há o encontro, repito, entre as tradições cristãs e as tradições religiosas desses povos e surge, portanto, a celebração, tá, do solstício de verão no hemisfério norte, a festa de João Batista, da sua natividade, do seu nascimento. Festas joaninas. E daí começam a derivar costumes, tá? E que, se nós prestarmos atenção, eles estão presentes até hoje também no nosso país. Que costumes medievais são esses? Então, acender uma fogueira, isso já estava presente nas tradições religiosas desses povos, mas aí, né, essas fogueiras serão dedicadas a São João. A tradição cristã, portanto, não nega o valor, a simbologia do acender o fogo, mas ela começa justamente a dizer que aquela fogueira é uma fogueira de São João. Segundo, por costume, celebrar casamentos verdadeiros ou fictícios, né? Por quê? Porque a ideia da fertilidade ela estava em ato. Então, é muito interessante como, inicialmente, na Idade Média, nós temos um número muito grande de casamentos celebrados, até pela questão, justamente, das temperaturas, casamentos celebrados no início do verão, né? E aí a ideia, né, de fertilidade, de vida que vence, muito, muito presente aqui. Terceiro, usar, né, como é um culto à terra, é um culto à agricultura, é um culto a Deus que faz a terra produzir frutos. Então, o costume de utilizarem indumentárias, acessórios vinculados às atividades do campo. E aí a gente vai entender, por exemplo, aquilo que no Brasil a gente chama de a roupa de caipira, né? Quer dizer, que, na verdade, são indumentárias, são acessórios vinculados às atividades do campo. Porque já nas tradições precedentes ao cristianismo, a ideia era aquela de apresentarmos um louvor a Deus, né, que, através de suas mãos operosas, nos concede os frutos da terra. Os frutos da terra são produzidos não só pelas mãos, pelo trabalho humano, mas eles são também produzidos pelas mãos do Criador. Próximo passo que eu queria dar com vocês é esse, de olharmos o como, de maneira especial, Portugal acolhe essas tradições que vão se espalhando por toda a Europa. Em Portugal, esse período festivo, aquilo que eu estou chamando de festas joaninas, tá? Ele passa, de maneira especial, por um processo, que é o processo de vinculação dessas festas às festas dos assim chamados santos populares, tá? Portugueses.
O João Batista, ok, já entendemos como ele entrou nessa história, mas, né, além do João Batista, em Portugal, né, na Idade Média, havia se desenvolvido uma grande tradição, tá, de veneração dos apóstolos Pedro e Paulo, tá? Mas também, e principalmente, né, sabemos por quê, uma grande tradição de veneração de Santo Antônio, né? Inclusive, né, afirmado em Portugal não como Santo Antônio de Pádua, mas como Santo Antônio de Lisboa, né? Então, essa experiência que estava sendo vivida em Portugal, né, da devoção aos santos populares, ela entra em contato, ela vai aos poucos se fundindo, se mesclando com essa outra tradição, que era aquela de celebrar a natividade de João Batista. Então, das festas joaninas, como eu, né, me expressei há pouco, nós chegamos às festas juninas, isto é, a esse conjunto, né, de celebrações que estão articuladas, que estão ali no mesmo período de tempo, né, no mesmo mês de junho, e que eram celebradas em Portugal, e que, por meio de Portugal, chegam, é claro, até suas colônias. Assim, chegamos ao Brasil, né? Então, desde o início, justamente, da colonização brasileira, há pessoas que não gostam dessa expressão, mas eu vou usá-la aqui em referência à experiência histórica de sermos considerados colônias de Portugal, colônia de Portugal. Então, desde esse período, desse primeiro período, o que é que acontece? Principalmente nas regiões áridas, ganha força essa tradição, tá, de celebrar as festas juninas, né? E, de maneira especial, celebrá-las uma vez por ano para pedir e louvar a Deus, olha que interessante, pelas chuvas sobre a lavoura. Essa primeira tradição, esse primeiro modo de celebrar as festas juninas, gera aquilo que nós vamos chamar, né, no âmbito justamente da estética, da celebração popular das festas juninas, o estilo roça com suas diversas subcategorias. E, de fato, se nós lembrarmos, por exemplo, nas danças típicas desse momento, desse período, nós temos lá o chapéu de palha, a roupa, né, a trancinha, as expressões, inclusive, também usadas, depois eu vou falar sobre elas, que remetem justamente a esse estilo que eu estou chamando roça, quer dizer, esse estilo justamente dessas regiões, né, áridas, semiáridas do país, e que utilizavam o momento da celebração das festas juninas para, do ponto de vista religioso, suplicar a Deus para que ele pudesse enviar as chuvas sobre a lavoura. A história, né, das relações entre Portugal e Brasil, elas vão se desenvolvendo, e aí, né, nós temos o fato da chegada da família real portuguesa aqui ao Rio de Janeiro, né, onde eu estou. E com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, surgem justamente no âmbito também do mês de junho as quadrilhas de salão. Quer dizer, a ideia justamente de que os nobres, a corte, ela precisava produzir suas festas, ela tinha justamente, né, os seus, né, as suas recepções, os seus bailes, e esses bailes de salão, no mês de junho, tá? Eles eram celebrados
também, produzindo, assim, aquele que eu vou chamar o estilo celebrativo junino de salão, com suas diversas categorias. É dentro desse contexto do estilo celebrativo de salão que surgem, né, como nós estamos dentro do ambiente da corte, do ambiente real, régio, surgem, por exemplo, as figuras de destaque. E aí essas quadrilhas, esses grupos, né, que celebram, que festejam, eles começam justamente a estabelecer que nesses bailes, nessas festas, precisa existir a rainha, o rei, a princesa, o príncipe, o florista, a florista, o floricultor, viúvos, casais de noivos, a sinhazinha, o senhorzinho, assim a moça, o senhor moço, o padre para fazer o casamento fictício, o marcador da dança, da quadrilha, e aquele que narra o que está aquela quadrilha, portanto, interpretando. Né? Qual é a narrativa, a história que ela está apresentando para a nobreza que está ali naquele baile, né? Naquela festa de salão. Assim, né, a gente vai percebendo, muito interessante isso, né, como os festejos juninos vão ganhando força e se tornam, junto com o carnaval, eu não vou falar sobre o carnaval, a gente pode eventualmente fazer uma outra formação sobre carnaval e religião e fé cristã, também muito interessante, mas juntamente com o carnaval, os festejos juninos vão se configurando como a principal, são as duas principais festas populares que vão adentrando, vão marcando o ritmo, tá, celebrativo da cultura brasileira e, por que não, da religiosidade brasileira, especificamente os festejos juninos. Porém, e isso é o que eu queria destacar, a evolução do carnaval ela faz com que, em muitos lugares no Brasil, haja uma compreensão, um olhar de que o carnaval não é religioso. Tá? E, portanto, o carnaval, à medida que ele vai evoluindo na nossa nação, ele vai sendo sempre cada vez mais considerado por muitos um ato de vandalismo, um ato de marginalidade, de promiscuidade, de ofensa à religião, mais tarde, né, de expressão, né, de religiosidades ligadas à matriz afro-brasileira, né? E, por essa razão, muitas vezes, a ideia, né, que vai se desenvolvendo é uma ideia negativa do carnaval e até mesmo, né, de uma necessária interferência da igreja na tentativa de controlá-lo ou proibi-lo. E aí eu trouxe aqui a memória de vocês, né? No início eu vi o rostinho de muitos de vocês, então sei que mais ou menos esse evento aqui vocês vão lembrar, que é o evento justamente de 1989, quando, né, o desfile da escola de samba, né, Beija-Flor, previa a entrada do Cristo Redentor, mas como a Arquidiocese do Rio de Janeiro entendia que aquilo ali seria uma ofensa à sua tradição religiosa, que eu não vou entrar na discussão dos pormenores, certo ou errado, mas, né, através de uma liminar, o Cristo ele precisa ser, na verdade, a liminar dizia que deveria ser impedido de ser mostrado. O carnavalesco da época, que era o Joãozinho 30, portanto, o cobre completamente com sacos de lixo pretos e põe lá aquela, né, famosa frase: mesmo, né, impedido,
rogai por nós. Agora, eu não lembro se a palavra impedido, mas a ideia era essa, né? Rogai por nós. E aí, a grande comoção popular por causa disso. Por que eu estou chamando em causa essa relação, portanto, estremecida, né? Essa relação de visão negativa por parte da igreja com relação ao carnaval? Porque os festejos juninos, eles fazem um caminho, na nossa história pastoral, eles fazem um caminho oposto. Isto é, os festejos juninos, ao contrário do carnaval, vão, no Brasil, se revestir de uma espécie, eu vou chamar assim, áurea religiosa, aonde as danças tradicionais são entendidas como danças apresentadas aos santos católicos, aquilo que já mencionei, o cancioneiro que anima justamente essas danças, as cantigas que são construídas falam dos santos, né? E da devoção que o povo tem com relação a esses santos, o agradecimento, né? Porque Deus é generoso e nos faz sair, né, da nossa aridez, da nossa pobreza. Deus vai olhar para o sertão, né? O cancioneiro está repleto, as expressões culturais estão repletas disso, né? E a vinculação justamente de essa fartura das colheitas, a vinculação delas à intercessão dos santos. De maneira especial, tá? O agradecimento à farta colheita do milho. E daí, muito provavelmente, deriva aquilo que está posto até hoje na nossa cultura, que é o cardápio junino, né? Que, se fosse saberes e sabores, a gente ia ter a oportunidade de experimentá-lo. Se nós olharmos, por exemplo, para o cardápio dos festejos juninos, ele gravita muito em torno, tá, de, né, doces, né, alimentos que têm relação com o milho ou derivados do milho. Então, por exemplo, eu citei alguns aqui: o bolo de milho, a pamonha, o angu doce, pudim de milho, milharina, tapioca. Não vou continuar, porque senão a gente vai começar a salivar a boca aqui e vai deixar de prestar atenção naquilo que eu estou conversando. E, interessante, em muitos lugares, as festas juninas são promovidas pelas próprias paróquias. E isso nós temos até hoje. Coisa que não acontecia com o carnaval, e mesmo quando isso começa a acontecer, se nós prestarmos atenção nos últimos anos, algumas paróquias, alguns grupos religiosos vão ensaiando essa tentativa de colocar, né, a relação entre a nossa comunidade de fé e o carnaval. Mas vejam que isso muitas vezes é fruto de polêmica, né? Quando a gente chega ali no mês de janeiro, no mês de fevereiro, tem sempre uma discussão se cristão, se católico pode pular o carnaval, se uma paróquia, como pode uma paróquia fazer um baile de carnaval, enfim, não vou entrar nessa discussão. Só vou chamar a atenção de vocês que quando uma paróquia promove uma festa junina, não tem problema. Vocês já repararam isso? Não tem problema. Muito pelo contrário, a gente sente falta, a gente vibra, está aí nesse período, inclusive, de pandemia, sentindo falta. Poxa, lá na minha paróquia, agora mesmo estava, antes de vocês chegarem, conversando com a Mônica sobre isso, e a Mônica dizendo para mim: poxa, padre, uma das coisas que eu mais gosto lá na paróquia de Santa Rita, que é a paróquia onde eu me encontro agora, são as festas juninas. Estou com saudade das festas juninas da matriz de Santa Rita, e creio que vocês também, né, muitos de vocês estão vivendo isso, né? Aquela experiência, portanto, de harmonia, de acolhida dos festejos juninos dentro dos nossos espaços paroquiais, coisa que não acontece, ou não acontece tanto, com o carnaval.
avanço, e estamos chegando ao final, e aí, né, surge um fenômeno, inclusive, muito interessante, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que eu queria depois, quem sabe, ouvir o testemunho de outras pessoas que não estão aqui no Rio de Janeiro, que tamanha é a proximidade entre os festejos juninos e a igreja, né, que é possível, inclusive os estudiosos culturais, não teológicos, né? Eu estou fazendo uma leitura teológica, religiosa, mas mesmo as pessoas que pensam, que olham para os festejos juninos a partir de uma perspectiva antropológica, a partir de uma perspectiva cultural, popular, elas são quase que sempre unânimes no afirmar que o fato de existir essa proximidade entre os festejos juninos e a Igreja Católica no Brasil, isso faz com que, de alguma forma, essas festas permaneçam ancoradas ou reencontrem aquelas suas origens lá, que eram, né, origens religiosas, origens que, portanto, nos faziam festejar, né, a partir da ideia do solstício de verão, festejar justamente a presença de Deus na história, a presença de Deus na vida daqueles povos. Essa vinculação, portanto, entre festejos juninos e igreja permitiu, né, que a nossa sociedade, ou permite, ou possibilita, que a nossa sociedade redescubra, reencontre ou permaneça vinculada a essa relação. Dentro de algumas paróquias, e aquilo que eu queria também destacar, inclusive dentro de algumas paróquias aqui, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, cresce, inclusive, o número das assim chamadas quadrilhas de igreja, isto é, os grupos folclóricos, os grupos de dança, que têm como um de seus principais diferenciais a presença de componentes que fazem parte de uma mesma comunidade. São os paroquianos. Ao passo que outras, as quadrilhas de salão, as quadrilhas de roça, ou mais atualmente, por exemplo, o estilo country, né, onde as pessoas não se conhecem e se colocam ali para dançar, o sertanejo, enfim, né, esses estilos eles não são, né, iguais ao estilo das quadrilhas de igreja, né, justamente por causa disso. As quadrilhas de igreja elas se tornaram uma importante, uma valiosa oportunidade para estreitar os laços entre irmãos e irmãs de fé, entre pessoas que convivem no mesmo espaço social, que é a paróquia, que é o bairro onde se encontram. Termino, né? E agora, rapidamente, termino destacando rapidamente algumas coisas. A principal delas, como nós estamos, portanto, diante de uma oportunidade de realizarmos aquilo que nós chamamos assim, no campo pastoral, de evangelização enculturada. Porque, de fato, esses festejos juninos, eles estão muito marcados por valores que nós poderíamos aproveitar no campo justamente da evangelização, da catequese. Dou alguns exemplos. Por exemplo, né, notemos o relacionamento entre os devotos, os participantes desses festejos juninos e esses santos populares. Por exemplo, no Brasil, chama atenção para a relação entre os devotos, os que celebram, né, os festejos juninos e Santo Antônio e São João Batista, né? É um relacionamento familiar, cheio de intimidades, né? Por exemplo, intimidade tanta que eu vou lá pedir a Santo Antônio, confiar a Santo Antônio para que ele possa justamente me encontrar o amado, a amada, né? Ele se torna, na nossa tradição, santo casamenteiro.
Então, dentro justamente desse contexto, tá, dos festejos juninos, eu destacaria, né, a importância e a possibilidade pastoral que eles têm, que vai para além, portanto, da gente simplesmente organizar a quermesse, mas a gente, talvez, a partir justamente da organização desses festejos, a gente poder fazer, pensar, refletir sobre alguns percursos de evangelização. Uma evangelização que seja capaz justamente de perceber, por exemplo, como nesses festejos juninos se exprime, por exemplo, uma determinada concepção de Deus, que é de um Deus próximo, que é de um Deus presente na história, que é de um Deus que abre, através do santo, seus ouvidos para me prestar atenção àquelas que são as minhas súplicas, os meus clamores. Mas também nos festejos juninos estão expressas, por exemplo, características muito interessantes da pessoa humana. Confiança em Deus, abertura para o sagrado, né? Valorização da ação de Deus por meio desses santos na história. Então, essa é interessante, é uma concepção humana, antropológica muito interessante, né? Há, portanto, nesse sentido, ainda a ser explorada uma espiritualidade subjacente que eu destacaria como muito peculiar, muito rica, né? Aqui eu paro